Muito obrigado Merci, papa. pelas grandes maravilhas que o Pai Amakamna minene papa osali. acabou de operar aqui neste lugar. Na oyo osali kati nesika oyo. Pai, sei, Papa na yebi. muitos já estão libertos. Bamingi si bakangola mi. Muitos estão fortemente abençoados. Bamingi ba pambola mi. Muitos já saíram da miséria. Si balomona mise. E eles colocou no meio. Otiba ona kati. E daqui é nada. Awa simatango. Ele vai sendo visto. Estende na tua mão. Lambola loboko na yo. Estende tua mão. Lambola loboko na yo. Olha, fica sabendo. Yebatina. Vê aquele, às vezes, pessoa tem com trombose. Suko moni moto oyo azui trombose. Uma mão. E alguém te dizer que estende tua mão. Ete maboko oyo se sila pa makasi e suko balobano. Pesa yango. Como que vai se levar? Mas quando Jesus ordena, o poder chega naquele lugar. O poder entra naquele lugar. O teu estado é o mesmo estado que esse homem levava. Mas não estava longe do templo. Não estava longe da igreja. É como você. Mas como todos estão na igreja de Deus? Estou sempre a jejuar. Estou sempre a servir. Estamos diante do nosso Senhor. É uma grande benção estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Sempre na mesma posição. Vamos proceder à leitura da palavra de Deus. O texto que vai nos orientar naquilo que Deus preparou para nós hoje. Abre comigo no Marcos capítulo 3. No seu versículo 1 até 6. Assim diz a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada e estava observando se curaria no sábado para o usarem. E disse ao homem que tinha a mão mirada: levante-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Assim diz a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Então sentamos com a paz de Deus. Então nesse texto nós extraímos como o nosso tema
Levante-te e vem para o meio. Levante-te e vem para o meio. Este é quase o assunto principal que vamos tratar nesta manhã. Aleluia. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma ordenança de Jesus Cristo, de uma pessoa que tinha uma mão mirada, e esta pessoa estava dentro da sinagoga, e também Jesus estava lá. Os fariseus também estavam lá. Toda a gente estava lá. Aleluia. Olhando o texto, que daqui nós encontramos dois fatos importantes. O primeiro facto, a oposição ou a conspiração de fariseus contra Jesus. E o segundo facto, a necessidade de cura daquele homem que tinha uma das mãos miradas. E aí nós encontramos três personagens. Encontramos fariseus, Jesus, o homem que tinha uma mão mirada. Cada um desses personagens tinha o seu papel. Os fariseus estavam lá só para se opor com Jesus. E Jesus estava lá como o Salvador. O homem que tinha uma das mãos miradas estava lá como um necessitado. Acompanha esse texto. Estou a desmiuçar o texto para que possamos entender a cena. Aleluia. E essa cena estava passando não na praça, não. Não é na rua, não. Mas estava passando dentro da sinagoga. Sinagoga era o lugar supostamente onde os fariseus e judeus se reuniam para adorar e louvar e ouvir e ser ensinados a lei de Deus. Quer dizer, quase que esse sinagoga era um lugar de encontro do povo com seu Deus. É de igual modo, cada um de nós deixou sua casa, está aqui e viemos aqui para podermos louvar e adorar o nosso Deus junto. Sinagoga, por conta, era casa de adoração. Mas infelizmente, segundo o texto, o sinagoga aqui agora está a converter-se como campo de batalha. Em vez de adorar a Deus, em vez de glorificar a Deus, então neste preciso momento, sinagoga agora é o campo de confrontação. É de maneira que estamos a ver hoje
lolenge toza komona lelo Pessoa deixa sua casa para vir à igreja. moto atiki ndako na ye mpona koya Em vez de vir adorar Deus, yango aya kokumbisa nzambe está a vir criar problema na igreja de Deus. azali koya kotia Está a vir criar confusão no templo de Deus. ekati na etempelo ya nzambe E isso está acontecendo hoje, oyo eza kosalama lelo conforme aconteceu naquele dia. lolenge esalamaki na mokolo wana Aleluia. amen E então estamos a ver agora uma confrontação toza komona lolenge nini bato bazali kotutana dentro da sinagoga kati na esambelo entre os fariseus contra Jesus. bafalisai mpe na yesu E no meio deles na kati na bango havia um necessitado ezalaki na moto azalaki na mposa que queria a solução do seu problema. azalaki na mposa ya kozwa eyano na likambo Amados em Cristo Jesus, balingami na nkolo yesu onde a confrontação, epai nini bitumba bizali onde a luta, epai nini bitumba onde a confusão, epai confusion ezali Deus não opera. nzambe asalaka te amen Estão a entender, povo de Deus? eske tozososola libota na nzambe Onde a confusão, epai confusion ezali onde a oposição, epai batelemeli bazali onde a perseguição, epai balandeli bazali o poder de Deus não atua. buya na nzambe esalaka te É por isso, igreja, yango lingomba temos que fazer esforço tosala makasi de sanear todo tipo de conflitos que pode haver. tolongola minioko nyonso ekoki kozala na kati na biso Como humano que somos, lokola bato toza temos que fazer esforços esengeli tosala para que makasi enquanto estivermos aqui, ete ntango toza kati na para esika que oyo promovemos a paz ete tomema kimia e a união verdadeira, epe bomoko ya solo para que a mão de Deus possa se revelar. po ete loboko na nzambe emonana Porque há pessoas eza na bato que estão com problema como se fosse aquele homem aza komema makambo lokola moto oyo que entraram com uma mão ainda mirada, oyo azalaki na loboko ya kokauka inapto, azalaki na lolenge ya e kosala te. precisava da solução do seu problema, azalaki koluka eyano ya likambo na ye mas não conseguiu fazer porque o ambiente não era favorável. eloko moko esalamaki te mpo ete ezalaki favorable te na ntango yango A coisa que me admira eu eloko nini eza kokamwisa ngai sobre a atitude dos fariseus. na lolenge ya bafalisai Fariseus não eram crentes simples, não. bafalisai bazalaki bandimi ya pambapamba te Eram pessoas que conheciam a lei de Deus. bazalaki bato oyo bayebaki mibeko na nzambe Era pessoa que era ensinador da lei de Deus. bazalaki bato oyo bazalaki E eram pessoas que tinham uma posição de alta nível. bazalaki bato oyo bazalaki na nivo moko ya likolo São os mesmos que conheciam a lei de Deus. bazalaki bato oyo bayebaki maloba na nzambe São os mesmos que começaram a confrontar Jesus Cristo. mpe bango kaka nde bazalaki kotuka yesu masiya E uma coisa admirável para mim, makambo ya kokamba mpo na nga quando nós olhamos em Lucas 4, soki totali na mokanda na luka mokambo na mine aí no 17 até 21, kuna banda zomi na sambo kino a coisa que me admira eloko ezali kokamwisa nga são os mesmos eza bango moko dentro do sinagoga, kati na esambelo no sábado, na mokolo na ya samedi quando chegou o momento de ler a lei de Deus, ntango ezalaki ete batanga maloba na nzambe ou a Bíblia, o bibilia são os mesmos eza kaka bango que pegaram a Bíblia, bango bato ya kosimba bibilia deram um jovem daquele como Jesus, bamoni elenge lokola yesu lhe deram o mesmo próprio a Bíblia, bapesi ye bibilia no livro de Isaías, na mokanda na esai para ele ler. po ete ye atanga E o jovem abriu a Bíblia elenge afungoli bibilia e ele começou a ler. ye abandi kotanga E ele começou a ler. ye abandi kotanga Não sei o que ele deu na cabeça. nayebi te eloko nini ezalaki na motu na ye Não, os fariseus. nayebi te bafarisai eloko nini ezalaki na mitu na bango Eles próprios que deram o livro o jovem ler. bango moko
bato bapesaki elenge bibilia po ete atanga. Eu posso ler essa parte. Nakotanga ndambo ya makambo. Lucas 4. Na mokanda ya Luka mokapona mine. Versículo 16 até embaixo. Pode parar. Na yango zomi na motoba até kino na tukumi bale na moko. Ok. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou e olhou de todos na sinagoga, estava fito nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. É na sinagoga onde a revelação foi lida, onde a profecia foi revelada, onde a profecia se cumpriu, falando sobre Jesus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, que veio para salvar a humanidade, a essência da sua missão. E todos ouviram que ele veio para evangelizar, veio para libertar, a pregoar a liberdade e anunciar o ano aceitável, a dizer que o tempo da graça chegou. A Bíblia diz que na sinagoga havia um silêncio. E todos estavam olhando o jovem. E ele disse: o que vocês ouviram, o tempo dele é este. Se cumpriu hoje. Se cumpriu hoje. Se cumpriu hoje. Queria dizer que a partir de hoje eu estou a iniciar a minha missão. Estou a iniciar a minha missão. Aleluia. Naquele dia, e aí o poder da lei cessou, e o poder da graça começou a atuar. Estou entendendo o que estou a dizer? A partir de quando que hoje se cumpriu, está a dizer que a partir de hoje a lei já perdeu a sua validade, e a graça agora que vai começar a atuar agora. Estão entendendo? São os mesmos fariseus. No mesmo dia que é sábado, no mesmo lugar que é sinagoga, pessoas ouviram que chegou o tempo dele de libertar pessoas, de curar pessoas, de evangelizar a boa nova, e de dizer que o tempo de graça é este. E eles admiraram. Mas são os mesmos. No mesmo dia, no mesmo lugar, tornaram os opositores.
Aleluia. E onde nós acabamos de ler, esika biso totangaki foi a conta as pessoas que ouviram aquilo que Jesus falou sobre a sua missão, bato bayokaki nini yesu alobaki na ntina na mosala na ye começaram a opor-se contra ele. bakomaki kobundisa ye. E quando entraram na sinagoga, Ntango bango bakoti na sinagogue, lá havia essa pessoa com mão mirada, ete sika yango moto oyo na liboko ekokauka, pessoas que não tinham como mexer. moto oyo ye azalaki na lolenge ya kosala te. Quando se trata de uma mão mirada, Ntango bazoloba na loboko ya kokauka, podemos descrever assim o estado desta pessoa. tokoki kolobela lolenge ya moto oyo. Que significa que a posição desta pessoa Elikoloba ke position ya moto ya boye, era oprimido e sofredor. azalaki moto oyo oprime pe ya moto na pasi. Vida bloqueado, apesar de estar na sinagoga ou no lugar onde a lei de Deus era ensinada. Bomo ina ezaki kokangama atako azalaki na ndako na Nzambe epai nini liloba ezalaki koteya. O homem não podia se mover. Ete moto azaki na lolenge ya komipusa. O homem era posto de lado, ninguém lhe fazia caso. Moto azalaki na ngambo me moto azalaki kokipe eta moto. Viveu neste estado há bastante tempo. Umelaki na esika nde ya wana na tango molai. Que essa pessoa estava sempre assentado. Moto yango azalaki kaka ya kovanda. E a posição de sentar-se que pode significar Ete lolenge ya kovanda ekoki kolimbola. vida parada, Ete bomoi etelema. vida bloqueada, Bomoi oyo ekangama. vida estagnada, Bomoi oyo epusanaka te. vida sem progresso, Bomoi oyo ekendeke mosika te. vida sem forma, Bomoi oyo ezangi na lolenge. vida sem sentido, Bomoi oyo eza na sanse. vida miserável, Bomoi oyo ya mawa. uma vida cativada. Ya ezanga oyo ekangama. Hoje, Lelo, muitos também bamingi pe lelo, estão a levar este tipo de vida. bamingi na lelo bazomema bomoi ya motindo boye. Está vindo igreja, Bazokoya na église. mas com vida bloqueada. Mais na vie moko ekangama. Está vindo igreja, Bazoya na église. com a vida sem progresso. Vie eza na progrès te. Está vindo igreja, Azoya na lingomba. com uma vida parada, Na bomoi moko ekanga telema. com a vida sem sentido. Na bomoi moko ezanga. Razão pela qual Na tina yango. a tua vida está cheia de pontos de interrogação. Ete bomoi no ekoma na mituna. Como é possível tu ir na igreja, Deus? Pona nini na lingomba na Nzambe. A minha vida não está a mudar. Ete bomoi nanga ezo changer. A miséria está a aumentar cada vez mais. Misère bom. A pobreza está a aumentar cada vez mais. Bola ezaka ka bobele kolanda landa ngai. Está a levar uma vida seca, Ezuzo tambola na bomoi moko ekauka. uma vida miserável. Bomoi ndongo ima kaka. O teu estado Lolenge na yo. é o mesmo estado Eza lolenge ya que esse homem levava, oyo azalaki kotambola na yango, mas não estava longe do templo, me azalaki mosika na temple te, não estava longe da igreja. azalaki mosika na lingomba te. É como você, Eza lolenge moko lokola yo. mas como todos estão na igreja de Deus, Me lolenge ninga naza kati na lingomba na estou Nzambe. sempre a jejuar, Naza kokila, estou sempre a te servir, naza kosalela mas a ye. minha vida não está a mudar. Me bomoi nanga ezo changer. Na minha vida não há progresso. Na bomoi nanga progressa te. Esse homem Moto oyo viveu azalaki na bomoi. esta realidade. Oyo ezalaki makambo. Eu queria te dizer uma coisa. Nali koloba na yo eloko moko. Você pode vir na igreja. Yoko iko ya na église. Quem só pode mudar a tua vida Nani kaka ko iko changer bomoi na yo. não é homem, Eza moto te. não é pastor, Eza pasteur te. não é o apóstolo, Eza apôtre te. nem profeta. Eza prophète Porque te. esse homem Moto oyo estava no meio azalaki na de grandes homens de Deus. na bato ya minene na Nzambe. Quando se trata de fariseus, não é brincadeira. Tozoloba bafarisai eza kosakana te. Mas Mais o dia mokolo que Jesus ke Yesu se encontrou com ele, akutanaki na lhe ye, localizou amoni ye no meio na kati
de tantas pessoas. na ebele ya bato Pessoas que ninguém fazia caso. moto oyo moto azali kotia eliki Mas Jesus me Yesu le conhecia. amonaki ye. Aleluia. Amen. Talvez você está vir aqui. ekozalaki yo bozoya awa Talvez pareça que ninguém está te dar caso. mpe moto moko kutu akipaka yo te Mas fica a saber. me yeba ete Onde você está? esika yo oza O teu Deus. nzambe na O yo Jesus yesu está te ver. aza komona O Jesus yesu está te localizar. aza komona O Jesus está pronto hoje apre a fazer algo na tua vida. mpona kosala eloko moko songolo na bomoi na yo Os homens podem te esquecer. bato bakoki kobosana yo Os homens podem te desprezar. bato bakoki kobwaka yo mosika Os homens podem te encostar. bato bakoki koyimayima mpo na yo Mas há alguém me moko que veio. oyo ayaki Que veio. oyo ayaki Que veio oyo ayaki para mudar mpona kochange o quadro da tua vida. moi na yo Quem é esse? nani yango ye É Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! amen Aleluia! amen Hoje, lelo se tu mudar a posição, soki okochange lolenge a sua situação vai mudar hoje. situation na yo ekochange lelo Muda a posição change position e a situação vai mudar. ete situation na yo ekobongwana Aleluia! amen Aleluia! amen Então, no meio daquela multidão toda, na kati ya ezima ya bato wana Jesus yesu se levantou. atelemi Se levantou. atelemi Conforme eu dizia, lolenge nalobaki naquele dia, na mokolo yango sinagoga esambelo deixou de ser casa de adoração, etikalaki kozala lisusu ndako ya losambo te deixou de ser casa de louvar a Deus eza lisusu ndako ya kotombola e tornou naquele dia ekomaki na mokolo yango um campo de confrontação, ete esika na bitumba batalha epai bitumba ezalaki entre duas forças, na baforce mibale entre dois reinos. ete na baroi mibale Aleluia! amen Aleluia! amen Foi da conta de Jesus nzokande yesu para libertar aquela pessoa. mpona kokangola bato oyo moto oyo Então tem que travar uma batalha. esengelaki akutana na bitumba Qual é a batalha que houve naquela sinagoga? bitumba nini ezalaki kati na yesu Em primeiro lugar, premier eloko a luta mo bitumba oyo entre a lei entre mibeko contra a graça. mpe na ngolu Ponto é isso. koma yango Uma confrontação, etumba numa luta bitumba entre a lei na mibeko e a graça. mpe na ngolu O que eu queria dizer? eloko nini nangi naloba Porque Jesus, quando entrou, ote ele localizou aquela pessoa amonaki deja e que merecia de ser curado e que merecia de ser liberto. azali na posa Mas os fariseus me bafalisai começaram a olhar a lei babalaki kotala para dizer: mas como é possível? me mpona nini bongo Se a lei po mobeko olobi está dizendo elobi boye no sábado, na mokolo na no sábado, na mokolo no na sábado, mokolo na poso ninguém pode fazer algo. moto te akoki kosala Mas como este homem me boni moto quer oyo curar a pessoa alingi kobikisa no moto sábado, na kati na poso e eles esqueceram que bango babosanaki o dom do sábado ete mokonzi ya saba é esse que estava a atuar, aleluia. ye nde moto O que ezalaki fez o sábado ete mokonzi ya basaba é esse. eza ye Ah, é por isso, você quando encontrar um sabatista, yango wana soki okutani na moto oyo asambelaka na mokolo na poso lhe dá esse texto. pesa ye teste oyo A lei que dele. Os fariseus querem usar a lei para matar, para maltratar, para oprimir a pessoa, para não receber a graça de Deus. bafalisai bazali kosalela na mibeko na bango mpona kopekisa ete moto atangolama te azwa bomoi te Enquanto eles próprios que ouviam na boca deles qual é a missão do Filho de Deus. zokande bango moko bayokaki mission na monoko ya mwana na nzambe mpona nini ayaki na mokili E aqui Jesus começa a usar a sua autoridade como Deus. awa yesu azalaki kosalela autorité na ye lokola
ya nzambe Porque a lei provém dele. po ete mibeko ebandi na ye E ele lhes perguntou: yatuni mas vocês, me bino qual é o mal? mabeza wapi Se a pessoa fizer o bem no sábado, soki moto akoki kosala malamu na mokolo ya poso será que é mal? eske eza mabe É mal. mabe Não tinha respostas. réponse ezalaki te E aí Jesus awa nde yesu quebrou a lei. abuki mibeko Quebrou a lei. abuki mibeko O preceito da lei. ebandeli A tradição. batraduction Ele quebrou. abuki A dizer, a partir de hoje, alobi ete banda lelo o sábado mokolo poso está quebrado. ebukani O sábado poso está quebrado. ebukani Se vocês repousam no sábado, soki bino botyaka se você descansa no sábado, soki bino bopemaka mokolo saiba agora, banda lelo o verdadeiro sábado, sábado ya solo que é o descanso verdadeiro, ete kopema ya solo sou eu que estou aqui. ezali mobele epai na Sou eu que estou aqui. eza mobele epai Sou eu que estou aqui. eza mobele epai Sou eu que estou aqui. ngai nde naza Porque boye eu vim ponte na vos ye aliviar mpona kolongola e bino vos dar descanso mpona eterno. kopesa bino kimia ya libela na libela O nosso sabata verdadeiro ete poso na biso ya solo oyo ya solo não é o sexto dia, não. eza Não sétimo mokolo dia. ya Não sétimo dia, kotoba não. te Mas é Jesus Cristo. ezali yesu masihi Porque Ele é o nosso repouso. po ye nde kimia na biso Aquele que tem Jesus oyo aza na yesu tem a paz verdadeira. aza na kimia Tem ya o descanso verdadeiro. aza na kopema ya solo Aleluia. Amém. O dia não salva. mokolo ebikisaka te O dia não dá paz verdadeira. mokolo Mas é uma pessoa que dá paz verdadeira. moto nde moto apesa Ele se chama o príncipe da paz. eza ye nde moto É Jesus o Cristo de Nazaré. eza nde yesu masihi na Ele que disse que tenha paz. ye moto alobaki ete kimia Que a ezala minha paz permaneça convosco. ete kimia na ngai eumela na bino Aleluia. amen Naquele dia mokolo yango houve luta ezaki na bitumba entre Moisés na te moïse contra Jesus. na yesu A Bíblia diz que bible elobi Moisés trouxe a lei, ete moïse amemaki mibeko mas a graça e a misericórdia me ngolu mpe mawa vem de Jesus Cristo. eye ekati na yesu masihi Aleluia. amen Naquele dia mokolo yango houve luta, bitumba ezalaki houve luta bitumba ezalaki entre a carne ete nzoto e o espírito. mpe na molimo Aleluia. Amen. Os fariseus bafarisai representam a carne bango baza e kolakisa Jesus Cristo yesu representa o espírito. aza kolakisa molimo Aleluia. E naquele dia, mokolo yango na sinagoga, houve a luta entre a morte entre mokufa contra a vida. na bomoi Aleluia. Amen. A morte se levantou ete para impedir a bênção daquele jovem, aquele homem. elenge oyo Mas a vida levantou me bomoi etelemi para dar a vida àquela pessoa, mpona kopesa ye para restaurar a vida àquela pessoa. mpona kopesa bomoi Aleluia. amen A luta se levantou ete bitumba entre o mal ebambe contra o bem. na malamu Jesus se levantou para fazer o bem, ete yesu akiti mas mpona o mal também se levantou contra ele. mabe etelema Aleluia. Mas o que é certo, oyo eza solo Jesus saiu yesu abimi o mais do que vencedor. abimi telo Saiu mais do que vencedor. azali molongi Saiu mais do que vencedor. Porque naquele dia, mokolo yango o ambiente de sinagoga ete ambiance ya synagogue mudou. echangeaki Mudou. ebongwana Se as pessoas ete omoto iam só escutar a lei, ayaki koyoka mobeko rudimento da tradição humana, na makambo ya bato ya e bankoto que não mudava a vida de ninguém. oyo ezali kobongola bomoi Mas naquele dia, na mokolo yango a verdade, esolo a luz, a graça mpe ngolu se levantou. etelemaki Aquele homem ete moto wana desconhecido oyo ayebanaki no meio da multidão, kati na bato naquele dia, na mokolo yango ele tem que receber a ordem divina. soki moto na bomoi A ordem divina ote bon biloko na likolo que você que está cativado, oyo okangami você que está bloqueado, oyo okangama você que está desconhecido, oyo ayebani te levanta-te, telema levanta-te, telema levanta-te.
Você que está aí, yo moto oza kuna ninguém te conhece. moto ayebi yo te Está bloqueado, okangama está sofrendo, está gemendo. oza koganga Mas uma voz está a dizer a você: même mongongo ezoloba hoje é teu dia elelo eza mokolo na de yo se levantar. ya kotelema Onde você está? epai yo ozali E vir aqui no meio. okoya awa na kati Vem no meio. yaka na kati Vem no meio. yaka na kati Vem no meio. yaka na kati Aleluia. amen Você sabe que há muitas pessoas que estão postulando. ezala bato mingi bakangami Estão postulando. bapete bati bango na ngambo Estão encostados. bati bango na pembeni Estão desconhecidos. basiyebani te Mesmo a tua família. ata kolibota na yo Mesmo onde você está. ata esika yo oza Ninguém te faz mais caso. moto moko tiaka yo kati Ninguém mais olha para você. moto moko tatalaka yo Porque quando eu olho, diz que esse é ninguém. ntango bazotala bia aza moto pamba Ter mão mirada kozala na loboko ya kokauka é ter uma vida sem nada. eza lolenge moto aza na bomoi aina ezangi eloko Sabe que quando a pessoa não tem nada, yeba moto soki aza na eloko te ninguém vai olhar para você. moto te akotala yo O mundo só olha, mokili etalaka segue elandaka aquele que tem algo. oyo aza na eloko Aquele que tem algo. oyo aza na eloko O mundo é cheio de interesseiros. mokili baza na mposa ya kozwa kaka bino Você como não tem nada ainda, soki yoza na ngai eloko não te tem, ninguém quer te ver. moko te akotala yo Ninguém quer falar de ti. moko te akoloba mpo na yo Oh, glória! Mas chegou o tempo. ekomi na ntango Chegou o tempo para você ekomi na ntango mpo de na se yo levantar onde você está okotelema esika yo ozali e vir no meio. okoya na kati E vir no meio. okoya na kati E vir no meio. yaka na kati Aleluia. Levanta-te. telema Onde está? esika yo oza O que me ajudou a entender eu. eloko esunginga mpona soso Milagre só aconteça ete bikamwa esalamaka onde a obediência. epai botosi eza Quando se ordena etango bazali e koloba você obedecer, yo oza kotosa milagre vai acontecer. ete bikamwa biza koki Aleluia. oyo Jesus ordenou ainda aquela pessoa. yesu alobi na moto wana Não curou ainda ele não. abikisaki ye nanu te Mas ordenou alobi na ye que levanta telema e vem no meio. yaka na kati Jesus yesu estava no centro. azalaki na kati Jesus yesu estava no meio. azalaki na kati Quando ele nos salva, ntango ye abikisaka biso nos tira no lado alongolaka biso kuna e nos coloca no meio. atiaka biso na kati O meio kati é centro. eza centre Todos que não te conheciam baoyo nyonso bayebaki vão te conhecer. bakoyeba yo Todos que te desprezavam bato nyonso bazalaki kobota vão te dar valor. bakopesa yo valeur Aleluia! Aleluia! Eu quando estava me dar essa mensagem, ntango nga nazali kotanga makomi eu disse, mas por que Jesus me mpo nani yesu não foi akendeki te à escondida na kobombama e só curar a pessoa po ete abikisa kaka moto e as coisas ficaram assim? epe makambo etikala kaka bongo Mas a resposta veio. me réponse eyaki Olha, tala Jesus é luz. yesu aza mwinda Ninguém acende a lâmpada moto moko te apelisaka e colocá-la debaixo da mesa. atiyango na si Mas acende essa lâmpada e o colocar em cima da mesa para iluminar toda a casa. Ai, 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 ai. Ha, ha, ha. oh yes la marakarashindika Tá entendendo? É isso. eza bongo Porque ele é a luz do mundo. epo ye aza mwinda na E mokili todo que eles curam, oyo nyonso todo que ele salva, oyo abikisi também torna-lhes po ete akomisa ye uma lâmpada acesa. mwinda oyo engali Aleluia! Naquele dia, o ambiente de sinagoga mudou. ambiance ya sinagoge Aleluia! O ambiente mudou. Estende a tua mão. lambola loboko na yo Estende a tua mão. lambola loboko na yo Olha, fica sabendo. yeba tina Vê aquele, às vezes, a pessoa tem com trombose. soki omoni moto oyo azwi thrombose Uma mão, e alguém te dizer que
Estende a tua mão. ete maboko oyo se esila makasi siko baloba no pesa yango. Como que vai se levar? okotelemisa yango. Mas quando Jesus ordena, me ntango yesu alobaka o poder chega naquele lugar. ete nguya ekomaka na loboko. O poder entra naquele lugar. ete nguya ekota. Quando ele ordena, as coisas acontecem. Quando ele ordena, milagre aconteça. Aplica a tua fé na palavra de Jesus. Creio que ele fez um movimento. E a mão ainda mirada ganhou força. E o Senhor pegou. Depois quando mexeu, a mão voltou na normalidade. Milagre aconteceu. Onde a fé em Jesus Cristo, a milagre acontece. Hoje eu digo milagre para você. Aleluia. O que te foi impossível para você, hoje o Senhor está aqui para mudar o quadro de tua vida. Quando milagre aconteceu, o ambiente mudou. O sinagogue deixou de ser campo de batalha naquele momento. Agora tornou na verdade casa de louvor e adoração a Deus. Quando o milagre aconteça, quer se quer não, as pessoas glorificam a Deus. E as pessoas glorificam a Deus. É por isso que nós queremos que Deus comece a manifestar-se com sinais, com prodígios e milagre, para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. Milagre aconteceu. O nome de começou a ser glorificado. Mas os fariseus ficaram nervosos contra Jesus, a dizer que esse jovem vamos lhe matar. Vão lhe matar. Porque estamos a ver o que ele está a fazer. Então está nos tirar a parte. Está nos envergonhar. Está nos fazer baciar. É isso. Onde é o poder de Deus, a tradição, costumes, o legalismo caia. E a revelação de Deus é que opera. Aleluia. 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 Oh, graças a Deus. Graças a Deus. É por isso a lei ou a letra veio para matar. Mas o Espírito veio para vivificar. Hoje é dia de que você tem que levantar e vir no meio. Vir no meio. Faz a conta, vir no meio quer dizer que se a vida daquela pessoa estava fora da vontade de Deus, estava fora da graça de Deus, estava fora da bênção de Deus, a partir daquele dia, a vida daquela pessoa entrou no centro da vontade de Deus. Entrou no centro da graça de Deus. Quer dizer, aquela pessoa viveu a graça. Ele podia dizer que se sou o que sou hoje é pela graça de Deus. Ele tinha um testemunho vivo de algo que aconteceu na sua vida. Aleluia. Aleluia. E a sua vida mudou.
ebongwani como já tinha mãos fortes, lokola azalaki na loboko ele já pode trabalhar, akoki kosala já pode fazer alguma coisa. akoki kosala eloko moko A miséria afastou-lhe a sua vida. ete misere A elongo pobreza afastou sua vida. ebola elongo na bomoi na ye Porque ele agora po sika tinha oyo o corpo bom, akomi na nzoto saudável, eza na kolongono que ele ajudava oyo a esungaki fazer algo para ganhar a sua vida. po ete asala quelque chose po esunga bomoi na ye Já não dependia mais dos homens. aza kodependre lisusu na bato Agora está dependendo de Deus. aza kodependre epai na nzambe Aleluia! amen E naquele dia, na mokolo yango ele saiu ya longwe na maldição da lei na mibeko ya na bilakeli mabe ya mibeko e a bênção eke de Abraão chegou junto dele. mapamboli na balayami ekomi kati na ye Porque a Bíblia diz: po ete bible elobi conhecereis a verdade, okoyeba solo e a verdade ye solo vos libertará. ekokangola bino Aleluia! amen Você hoje, na prática das coisas, yo lelo na pratike makambo também a tua tem mão mirada. oza na loboko ya kokauka Vamos fazer isso. Não tem nada. sala boye okosala te Vamos fazer isso. Não tem nada. sala boye Socialmente também, lolenge na bamoto financeiro também, na lolenge na misolo muitos estão como este homem. baza lokola moto oyo Mas eu quero te dizer hoje, me nangi nalobelo lelo chegou um momento ekomi na ntango de Deus ya nzambe encher as tuas mãos com dinheiro. po ete atondisa maboko na yo na misolo Para fazer a sua obra. po ete osala misala na Em yo vez de ir chorar por aí, chorar porque... Não, 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 não. eza te okende kolelalela bilelalela she A tua mão vai ser uma mão que abençoa. me maboko na yo ezala maboko oyo epambolami A tua mão vai ser uma mão que não só recebe, mas uma mão que dá muito mais que dá. ezala maboko kaka oyo ezwaka te me maboko mpe oyo epesa E profetizo em nome de Jesus Cristo. naza kosakola na kombo Aquele que tem mão mirada, moto ndani aza na maboko ya kokawa onde dinheiro já não aparece mais. epai misolo emonanaka lisusu Nesta manhã estou profetizando. naza kosakola Seja abençoado agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que as tuas mãos soki maboko na yo tenham suficiência para fazer a obra do Senhor. Que espírito da pobreza te livre agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre do espírito da pobreza. Aleluia! Aleluia! Você já chorou muito. Só para comer o pão tem que pedir alguém. Só um copo de arroz tem que pedir alguém. Enquanto você é filho do pai, o teu pai tem tudo. Razão pela qual hoje todos que foram cativados pela pobreza, estou a repreender o espírito da pobreza. Que te livre em nome de Jesus Cristo. Que te deixe em nome de Jesus Cristo. Oh, Xandabaua Kakashinda, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Estou profetizando. Todo aquele ainda até que não tem de filho. A tua entranha está bloqueada. Estou profetizando que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua entranha que se abre para dar mais filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque hoje é dia de mudança. 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 Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E para terminar, te convido, porque é uma mensagem profética. Você que sente que uma vida está bloqueada mesmo, uma vida seca, uma vida sem progresso, em todas as áreas da vida, ou numa área da vida, te convido
na bengi yo Profeticamente, na lolenge ya bisakoli vamos cumprir o que aconteceu. tokokisa oyo ekokisa Levanta para onde ele está. longwa epai yo ozali Vem aqui no meio. yaka awa na kati Levanta onde estás. telema epai yo ozali Vem aqui no meio. yaka awa na kati Levanta onde estás. telema epai yo ozali Levanta-te. telema Vem no meio. yaka na kati Levanta-te. telema Vem no meio. yaka na kati Levanta-te. telema Vem no meio. yaka na kati Não, olha assim comigo. Levanta-te. telema Vem no meio. yaka na kati Levanta-te. telema Vem no meio. yaka na kati Levanta-te. telema Vem no meio. É uma palavra profética. Não olha a tua posição. Não olha teu título. Porque aqui esse homem, ele permaneceu na sinagoga. Mas só a sua vida mudou quando ele obedeceu a palavra profética de Jesus. Levanta-te. Vem no meio. Levanta-te. Vem para o meio. Levanta-te. Vem para o meio. Oh, Xandabaunda Caxendaba. Oh, o grupo de adoração nos leva numa adoração profunda. Porque tu a ver agora a mão de Deus está a operar agora. A mão de Deus está a libertar agora. Jesus está aqui para cumprir a sua palavra. Porque quando ele fala, as coisas acontecem. Porque quando ele fala, as coisas se cumprem. Ele está aqui para mudar a vida. Ele está aqui para mudar a situação. Ele está aqui para operar muitas coisas. Oh, Xandabaua Cacachinda. E tenha fé, algo está a acontecer. Tenha fé, algo está a acontecer. Estou deixando a equipe de adoração nos leva numa dimensão de que o povo que, aleluia, entra a presença de Deus. Fala que és-me aqui, Senhor. Fala que és-me aqui, Jesus. Fala que és-me aqui, Senhor. És-me aqui, Senhor. Eis-me 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 aqui, Senhor. Ele está mudando a sua situação. Aleluia. Vamos, aleluia. 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 Entra na presença de Deus. Começa a orar a Deus. Senhor, aleluia. Senhor, aleluia. Manifesta teu poder, Jesus. Manifesta teu poder. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Oh, Jesus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Algo está a mudar hoje. Algo está a mudar, aleluia. Algo está a mudar, aleluia. Algo está a mudar, aleluia. Aleluia. Senhor, derrama teu poder, aleluia. Derrama teu poder, aleluia. Derrama teu poder, aleluia. Pai, começa a operar, aleluia. Confirma a tua palavra, Senhor, com poder. Aleluia. Pai, começa a operar. Começa a operar. Começa a operar. Começa a libertar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a libertação agora. Em nome de Jesus. Receba a cura. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Seja liberta. Em nome de Jesus. Seja liberta agora. Seja liberta agora. Oh, glória. Oh, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Retoca agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa a mão de Deus te tocar agora. Te libertar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Oh, estou pedindo agora a unção de Deus. A unção de Deus. A unção de Deus. A unção de Deus. O fogo de Deus.
O fogo do Espírito Santo te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, em nome de Jesus. Algo está acontecendo agora. Algo está acontecendo, aleluia. Algo está acontecendo agora. Tá te tocar. Tá te tocar. Aceita. Hoje a sua vida vai mudar. Hoje é mudança da tua vida. Hoje é mudança da tua vida. Oh, glória. Aleluia. 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 Hoje é para você. Hoje é para você. Hoje é para ti hoje. Aleluia. 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 Jésus, 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 alléluia. O tempo chegou. Espírito Santo, estamos a liberar a teu povo. A glória de Deus na tua vida. A glória de Deus, aleluia, tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia! 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 Glória, glória! Aleluia! Jesus, Jesus, hoje, 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 hoje. Aleluia! Milagre está acontecendo na tua vida. Aceita algo está acontecendo. Oh, protocolo! Oh, controla, protocolo! Chegou o tempo de manifestação, aleluia. Chegou o tempo de manifestação. Protocolo, seja atento aí no meio. Algo vai acontecer. Você está tocado, está libertado. Milagre está acontecendo hoje. Entre na presença de Deus. Toca Jesus, aleluia. Estenda a tua mão, Jesus, aleluia. Glória.
Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra. Maravilhoso e bendito Deus. Confirma a tua palavra, Senhor. 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 Eu sei que quando o Senhor fala e ordena, as coisas acontecem. A vida muda. Senhor, confirma a tua palavra, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Povo desamparado, povo bloqueado, povo com sofrimento. Muda a situação, Senhor. Quieto. O Espírito Santo agora está confirmando algo. O Espírito Santo está confirmando aqui alguma coisa. Está confirmando alguma coisa aqui. Está confirmando alguma coisa aqui. Está libertando alguma pessoa aqui. Está tirando na miséria de uma pessoa aqui. Algo está acontecendo. Ele está aqui presente, aleluia. É para confirmar a sua palavra. É para confirmar a sua palavra. A presença de Deus está consigo. Começa a receber a benção de Jesus agora. Em nome de Jesus Cristo. Aquele Jesus que muda a vida daquela pessoa com mão mirada. Ele está aqui hoje para mudar a sua situação. Pai, Papa, muito obrigado. Merci, papa. Pelas grandes maravilhas que o Pai acabou de operar aqui neste lugar. Pai, sei, muitos já estão libertos. Muitos estão fortemente abençoados. Muitos já saíram da miséria. Eles colocou no meio. E daqui é nada. Ele vai ser visto, vai lhes conhecer. Aqueles que desprezavam ele, eles vão orar. Senhor, hoje está a mudar o quadro da vida deles. Onde havia esterilidade, fecundação individual. Onde havia sequeira, abundância chegou. Aleluia. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus Cristo. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senta com a paz de Deus. Irmã João,